Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 21º episódio, tá? O tema de hoje é administração de condomínios e sua visão. Antes da gente começar o bate-papo com os nossos convidados, queria agradecer a audiência, mais de 6.500 inscritos no canal. Queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu, que está compartilhando e que apertou o sininho que está recebendo novos conteúdos do Em Questão Cast. E você que vai nos assistir, que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novas aventuras do Em Questão aí para você estar assistindo, tá? Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores, a Kit Gás Brasil, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson Amaral, a LD Tech Detetizações, G5M, Mercadinho Mix Baratinho, Estação 80 e o José Elaine e o Rodrigo. José Elaine a gente vai passar aqui, foi feito o evento, tá? Das 200 crianças, acho que foi até mais. Vamos passar as fotos aqui, foi muito bonito lá. O Em Questão Cast não conseguiu estar presente, mas foi muito legal. Ele mandou pra gente e ficou muito feliz com a ação de Adote uma Criança e um Dia Feliz no McDonald's, tá? E a gente vai apresentar hoje o nosso querido e ilustre Anderson Amaral. Olá, pessoal, novamente aqui. Esse cara é novo no programa, né, novo, pessoal? Acabei de chegar, né, pessoal? Quem dera, né? A gente tá hoje com as nossas convidadas, Leni Macedo, formada em Direito. Seja bem-vinda, Leni. Olá a todos, muito obrigada pelo convite. A Denise Bellini, Ciências Contábeis, né? Sim. Olá. Como que é o nome da empresa de vocês? Macedo e Bellini, administradora de condomínios. Aí, tá vendo? Macedo e Bellini. Sejam bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Agradeço vocês por estarem aqui no Em Questão Cast. É sempre bom ter pessoas novas, a gente falando de situações, né? E queria deixar para vocês já falar da história de vocês, contar como é que foi, como é que vocês se encontraram, como é que montaram a empresa, como é que entrou nesse segmento, como é que foi. Aí vocês podem... Pode. Se quiser tirar para o ímpar. Não, então... A Bellini fala. Eu vou falar. Pode ficar então, tranquila. Se gaguejar, nós volta. Como você falou, começou pelo seguinte. Eu sou formada em Ciências Contábeis e tenho uma experiência de 20 anos como síndica, né? E no meio desse meu expertise aí, dessa minha trajetória de contadora, apesar de não exercer a função, mas conhecer bastante, e de síndica, né? Eu percebi uma deficiência dos condôminos, né? Do o que faz uma administradora de condomínio. E aí surgiu a ideia de eu montar uma administradora. Mas eu precisava ter uma visão condominial. Tinha uma visão boa, condominial. Isso. Mas assim, junto comigo precisava ter uma outra pessoa com uma outra visão. Sim. Que era a visão de uma parte jurídica, de um conhecimento mais técnico. E como nós nos conhecemos há pouco tempo... Quase na maternidade. Pouco mais de 30 anos, né? Bom. E aí cada um tomou um rumo profissional e a gente conversando, eu chamei, explanei, coloquei o projeto, a ideia, e ela abraçou. E aí nós montamos Nasceu a administradora. E como você aceitou essa proposta, né? Para mim foi legal, porque eu já estava trabalhando com uma administradora de condomínios na parte de cobrança, né? Eu fazia a parte jurídica dos inadimplentes. E eu achei que, assim, eu gostava, né? Eu estava indo bem na questão, eu fazia, né? Eu falava, poxa vida, toda vez que eu ligo, eu consigo fazer um acordo, né? Eu sempre tive esse jeito meio acolhedor, né? De olhar para as pessoas com um olhar pessoal mesmo, sim, né? E aí eu achei bacana, eu falei assim, poxa, que legal, né? Vamos trabalhar essa ideia, né? E aí vocês viram, na verdade, o que foi vocês viram a lacuna, né? Sim. Uma, como a experiência de síndica, sentiu na pele o que faltava nas administradoras, exatamente, né? E nisso o Nil viu e falou, existe um buraco aqui que dá para nós preenchermos, né? É mais ou menos isso. Sim, exatamente isso. E o que aconteceu também, assim, hoje a tecnologia está avançadíssima. E o que falta dentro da administradora
na nossa opinião, porque aí a gente juntou o projeto e aí a gente falou, pô, a gente precisa montar um diferencial. Sim. Porque ser simplesmente uma administradora não ia adiantar muito, porque o mercado é o mesmo, não muda, né? Então, assim, as pessoas continuam ainda com a ideia de que a administradora, ela só faz aquilo... Só paga conta. Só paga conta, emissão de boleto. A administradora, literalmente, é a que auxilia o síndico e cuida do condomínio, Auxilia o síndico. E os condôminos. Então, assim, o que a gente poderia fazer? Aí a gente já estava junto. Então, vamos montar a nossa administradora. Ela é nova no mercado, ela tem aí... 2 anos, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Mas a gente começou pequeno, a gente fez um planejamento para a gente atuar nesse diferencial. Porque hoje, com a tecnologia, é difícil a gente humanizar a coisa. Então, como a gente propôs isso? Então, a gente juntou e falou, olha, vamos fazer assim. Nós vamos estar à frente, começando pelo nome. Macedo e Bellini. Então, Leni de Macedo, Denise Bellini. Nós somos a cara da nossa administradora. Sim. E começou por esse princípio. Então, nas nossas propagandas tem sempre o nosso rosto. Porque as pessoas precisam conhecer a gente. Mas só conhecer virtualmente não ia adiantar. Então, o que nós fizemos? Vamos em loco. Vamos conhecer o condomínio. Então, uma coisa que é importante, que a gente sempre faz, a gente sempre conversa, é assim. Nunca a gente faz manda uma proposta para a gente comercial. Não. Por que não? Porque cada condomínio tem a sua história. Tem a sua particularidade. Tem o seu... tem 90% da população idosa, outro tem 90% da população nova, o outro é condomínio novo, outro é condomínio mais antigo. Então, assim, com isso a gente busca. Então, a gente chega até, às vezes, forçar uma visita, vai. Para as pessoas, na verdade, entenderem o seu diferencial. Para a gente é ruim. Você chega para mim e fala assim, olha, quanto você cobra? Manda uma proposta. Tá, a gente pode até mandar a proposta do que a gente faz, do que a gente pretende fazer, sim. Mas como é que eu vou te dar um preço se eu não sei como é que é, o que você quer? E outra, né? A gente sempre marca uma reunião para mostrar e dizer que da mesma forma que a gente foi nessa reunião, a gente vai estar presente sempre. Eu e o Anderson, a gente sempre fala que condomínio não é um mercado que você vai lá e dá preço. Uhum. Condomínio, a gente fala de particularidade, é que quando alguém chama a gente para fazer algum orçamento, e isso poderia ser igual para vocês, ela fala assim, você me manda um orçamento para a sindicatura? Não, mando, mas eu preciso visitar seu condomínio, eu preciso saber de algumas informações, eu preciso saber se o condomínio está com a parte financeira em dia, se vocês estão precisando de ajuda, porque dentro disso você consegue fazer uma apresentação humanizada, isso mesmo, né, particular para aquele condomínio e você conseguir ajudar ele a se levantar. Exatamente. Né? Porque eu acho que isso não tem no mercado, e eu percebi que vocês, o Anderson até estava conversando comigo, que vocês tiveram a mesma visão que a gente. Eu também sou síndico. Sim. O Anderson trabalhou em administradora por muito tempo e é síndico hoje. E a gente percebeu uma coisa ruim que deixa a desejar nesse mundo, né? As pessoas, elas não tratam aquilo como uma empresa. Não. E eu vou falar para você que eu acho que até negócio existe, acho que 2 âmbitos, né? De você tratar uma situação como um negócio. Né? Então eu vejo que eles tratam muito meio que, eu recebo para isso e vou fazer o que eu recebo para isso. Sim, mais que isso, exatamente. tem que pagar. Então não é assim, né? Exatamente. Então a gente viu que realmente tem uma defasagem. Também a gente não vai dar spoiler aqui e eu falo para vocês, porque a gente sabe que as grandes aí estão dando muita brecha também para as pequenas crescerem, né? Estão deixando muito a desejar, estão assumindo um monte de coisa em condomínio, mas não estão fazendo um atendimento que é o que o ser humano gosta. Às vezes você tem aquele cara que a tecnologia ajuda, pô, show de bola, ele vai lá e faz, mas tem aquele cara que literalmente ele quer ouvir sua voz, ele quer falar com você, ele quer dizer o que está acontecendo na vida dele, é difícil. É outra coisa, né? Toda vez que você entra em contato, isso que você falou é verdade, toda vez que você entra em contato com um condômino,
né, para tentar, às vezes está lá com aquela discussão, sempre vai ter, gente. Você vive num condomínio Sim. com diversas famílias, cada um foi educado de um jeito, valores. E para você juntar isso e fazer uma coisa fluir, eu acho que a administradora, juntamente com os síndicos, Sim. né, você tem que estar presente. Você liga, o condômino vai falar, ai, mas hoje a minha mãe, sabe, minha mãe teve um AVC, está em cima da cama, a gente Sim, tem tivemos um caso assim. um caso assim, e a gente está lá, você vai ouvir os problemas, olha, então vamos tentar resolver assim. Eu acho que não é só com o síndico o nosso trabalho também é direcionado aos condôminos. Isso é um diferencial Sim. gigantesco, Sim. porque nós lidamos com várias administradoras, e nós, com até uma das maiores, e eu sempre falo, né? Às vezes eu sou muito criticado, e eu trabalhei muitos anos em administradoras, e sempre me criticaram porque eu dava atenção ao condomínio. Daí eu falei, pô, você não fazer o seu trabalho? Mas eu sempre digo que quando o morador ele se sente acolhido pelo síndico e pela administradora, essas duas pontas ele não vai querer perder. Não. Sim. Agora, quando ele sente que é isso que acaba a troca de Sim, síndico, sim. ele sente que o síndico não tá nem aí, ele não é presente. Ele não escuta. Não. A administradora, eles nunca nem viram, Nunca que é nem algo viram. comum acontecer. Nunca viram. Então, aí, o que os moradores fazem? Se juntam e falam, eu quero o outro. E o problema é que esse modelo de acolhimento e tal não é comum no mercado, pelo contrário. Por isso, né, Luciano, nós sempre falamos, a LTS não é concorrente. Porque nós criamos o nosso modelo. Ah, mas dá muito trabalho, vocês ficam indo constante no condomínio, vocês escutam. Poxa, Mas foi o que a gente escolheu. Mas essa é a isso que é o proposta, né? diferencial, Esse né? é o Eu, diferencial. Anderson, a gente fala que a gente encontrou algumas dificuldades alguma que eu posso até relatar que na área da sindicatura, você pode até falar, Sim. que você se encontrou na área literalmente. Provavelmente você deve ser aquela pessoa que virou síndico, mas que olhou bem para as contas. E eu falo que é difícil você manter uma conversa quando você é especialista numa área e você tenta mostrar para ela que se as contas não tiverem em dia, você não consegue fazer nada. Então Sim. é melhor ter uma empresa parceira do condomínio que mostre isso para ele. Sim. E que o síndico fale a mesma língua, mostrando que realmente trabalha operacional junto com o financeiro. Sim. Então a gente verificou isso. Eu e o Anderson, a gente verificou essas situações e a gente colocou pra gente que a gente ia ser mais humano com as pessoas, né? Porque literalmente você vê que o cara não tem aquela sensibilidade, tem síndico que não tem a sensibilidade de olhar que a preventiva ajuda a manter o condomínio sem ficar fazendo corretiva, que é caro, né? Exatamente. As pessoas... rateio, né? E você mostrar para as pessoas que o condomínio não é que nem uma casa que você que cuida da casa, você vai lá, faz a pintura, você mantém, não tem nego metendo o pé, não tem criança batendo com martelo na parede, Sim. fazendo, rabiscando, dura 5 anos, né? E o condomínio não, é 3, 4 no máximo, se passar de 4 É verdade. né? Então, precisa algo ter. raro. E a gente fala que hoje a nossa empresa ela não é concorrente, até porque ela é diferente do que tem no mercado, até porque a gente está tratando de uma situação que nós, síndicos, a administradora, a empresa prestadora de serviço, elas não são parceiras do síndico, elas são parceiras do condomínio. Isso Quem mesmo. paga quem paga nós são os moradores. Exatamente. São a grande massa. Então, por isso que a gente fez o Em Questão Cash, para falar com a massa. Exato. Exatamente. Ah. E é um detalhe importante que é bom que os condôminos percebam isso, na realidade, é que mesmo o síndico, estou falando porque eu já fui síndica, eu sei muito bem como é. Então, o que acontece hoje dentro dos condomínios, às vezes o próprio síndico e a própria administradora leva aos condôminos a acreditar que eles não têm liberdade de expressão. Não, mentira. Não, mas acontece Não, sim, muito. não, fala assim, Isso é mentira. muito, Mentira é muito, não- sim, entendi, mas assim, acontece muito. Então, esse também foi uma coisa importante, porque não dá para você fazer nada se eles não aprovarem, se eles não quiserem. O que a gente sempre, até uma dica que nós aqui da administradora Maceri Bellini pode dar para os condôminos aí, para
os acompanhantes de vocês, assim, é que eles têm que ficar em buscar sempre conhecer a parte financeira do condomínio. Sim. Mas eu não entendo nada. Não, você entende, porque a pasta você mente, né? Você nem precisa pegar a pasta propriamente dito. Mas no próprio boleto que já vai a prestação de contas, já vai o resumo. Então, é interessante você perguntar para o síndico, olha, o que aconteceu aqui? E gastou? Por que você gastou R$10 em cópias? A gente não tem uma copiadora aqui dentro do condomínio? Então, assim, precisa buscar essas informações. Porque quando chega na hora de uma reunião, por exemplo, quem tem que fazer a aprovação são os moradores. Então, assim, o que é o condomínio? O condomínio é um conjunto de pessoas que moram no mesmo lugar. Então, seria tipo uma comunidade. Sim. O que a gente elege? A gente elege um prefeito. Sim. Então, ele é o prefeito dessa comunidade. Essa comunidade tem a sua particularidade, tem as suas regras, tem o seu regulamento interno, tem todas as coisas que precisa para você conviver bem. E uma coisa que é legal, e vocês já até participaram disso, inclusive a gente vai colocar a foto aqui do evento que a gente fez. A LTS, ela faz uma coisa que ninguém faz. Sim. Ninguém faz. A LTS, quando ela assume o condomínio, todas as empresas, quando ela vem, que é apresentada para os moradores e são aprovadas, um evento desse, todas elas participam. Tem que estar lá, se é o dono, o representante, para mostrar quem é a empresa. Porque o que a gente fala? Eu tenho uma tratativa particular com vocês. Eu tenho um acesso diferenciado com vocês. Mas o morador também precisa ter. Precisa ter. É ele que tem que ter. Eu só vou estar ali para poder resolver situações que não cabe ao morador estar ligando para vocês. Sim. Né? Luciano, só uma partezinha, só para você, para elucidar bem a nossa área aí. Quando assumimos um condomínio, a gente faz questão, isso a gente não abre mão, a gente faz questão de apresentação. Da apresentação nossa. Da nossa apresentação física. Sim. Tipo, eu sou a Denise, ela é a Leni, somos as donas da administradora, e o nosso telefone, que é disponibilizado para os condôminos, é pessoal. É pessoal. Então, assim, isso é importante. Mas vocês vão ficar louca? Não, mas a gente escolheu. É o nosso projeto, então vamos seguir o nosso projeto. Se lá na frente a gente precisar arrumar um outro número para poder atender, a gente vai fazer isso. Mas hoje é o nosso telefone pessoal. Você sabe, né? Eu particularmente, provavelmente, vocês já devem ter visto de outras áreas. Eu trabalho numa emissora grande em São Paulo. Sim. Não posso ficar falando o nome aqui até para não ficar divulgando. Mas a gente vê que quem faz a cara da empresa é o dono. É o dono. Opa! É o dono. Não pode ter particulares em volta. Você tem que estar de olho em tudo, você tem que ir lá, se apresentar nos setores, conversar com as pessoas. E se tiver um representante, que ele faça o que você faz. Exatamente. Porque futuramente, sabe que as pessoas pequenas que têm a intenção de trabalhar, não é só de ganhar dinheiro, porque quando vocês começam dessa forma, é muito trabalho. Muito. É muito trabalho. Eu, antes da gente tem muito trabalho porque é uma situação mais humanizada. Sim. Né? É muito trabalho. Sabe que futuramente isso, a gente vai galgar o que a gente almeja. Claro. E eu falo que chega numa certa situação que você vai ter que treinar pessoas que vai estar ali do lado, mas que você sempre esteja presente. Sim, mas vai estar sempre sobre o... Não é comando, porque acho que comando é uma coisa muito forte de falar. Não, sim. Eu fui diretora de uma empresa há 14 anos. E essa visão que você tem, que você fala... Então, 14 anos eu era número 2 da empresa, que eu era diretora. Tinha lá o dono da empresa, mas ele era um policial militar, ele não podia aparecer. Você conheceu ele. Hoje falecido. Faleceu jovem, por sinal. E aí, eu sempre dizia para ele, falava, não, mas eu confio em você. Eu falava, mas a empresa não é minha. Não, sim. Eu preciso que você... A sua cara é a sua empresa, é a sua cara. Mas as pessoas estão achando que a empresa é minha, e não é minha. Tanto que quando você saiu, a empresa faliu. Aí eu segurei uma bomba, uma barra, porque eu trabalhei com terceirizadora de serviço na área de vigilância patrimonial, escolta armada. Eu comandava mais ou menos uns 90% da população homens. Comandava assim, que eu digo... Cuidava, né? Diretora, mas eu tinha lá as pessoas abaixo de mim.
Então, os clientes me ligavam de madrugada, às vezes, quando dava algum problema. Eu falava, mas eu não sou a dona da empresa, liga pro Monteiro. Ah, não, quero você aqui. Aí eu não aguentei. Quando eu saí da empresa, ele, 2 anos depois, ele faliu e faleceu. O que acontece sempre nisso é essas situações. Quem faz a cara da empresa é o dono. É o dono. Se literalmente ele confiava em você, porque literalmente você seguia os padrões que ele necessitava. Sim. Só que quando acontece uma situação, às vezes, até não por ego, eu falo assim, por olhar novos horizontes, né, Anderson? De querer galgar novas situações ou de ter um âmbito familiar diferente. Sim. A pessoa vai querer sair. Então, o cara tem que estar ali. A gente fala isso, a gente até acompanhou esses dias, né, eu e o Anderson tava falando da nossa história, e provavelmente que é a história de vocês, que tá se acabando, né? Porque a gente já tá no século XXI, Sim. e essa molecada de hoje, se você analisar, as profissões estão se acabando. Sim. Né? E eu falo até pro Anderson, que nem Silvio Santos, hoje falecido, né? Silvio Santos, e o Anderson tava brincando, até falando dentro do carro aqui, falei, Anderson, tá vendo? O Silvio Santos morreu, a nossa história de moleque tá acabando. Sim. Você não tem essa molecada que nem eu tenho uma filha. Mesmo. Eu tenho uma filha. Referências. Eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses que não vai saber o que é Silvio Santos, não vai saber o que é Jô Soares, não vai saber nada disso, a não ser que eu mostre para elas, porque a televisão hoje tá diferente. Sim. Né? Então essa história que as pessoas têm que cuidar do que é seu, literalmente continua, é um legado que vai levar pro resto da vida. Então, por isso e por outras situações é que a gente resolveu criar esse diferencial que é importante e não acaba, né? Isso aí agora eu faço aquela pergunta bomba. Lá vem ele. Né? Até mesmo isso para que as pessoas que... O mercado de administradora ela tá abarrotada, né, Luciano? Sim. Nós temos as grandes líderes, né? Que é líder, mas hoje ela não consegue arranhar 6% do mercado. Olha que coisa doida. A maior do país não arranha 6% do mercado. E o mercado é composto de várias menores. E aquela pergunta assim... sou síndico e preciso da administradora. Por que eu escolho a administradora de vocês? Qual é? Essa é uma questão. Bom, primeiro porque o nosso trabalho é humanizado. E isso é importante. Esse vai ser sempre. Vocês até comentaram aí, mas quando tiver mais... Né? Não. Eu acho que lá na frente é o DNA dá para a gente continuar. Porque a parte... de computador, você tem as pessoas que vão te auxiliar, vão fazer o boleto, vão fazer... Você entendeu? Nossa parte é estar presente. Que é o grande diferencial. Sempre se fazer presente. Mas a reunião é amanhã. Vamos alinhar aí, porque amanhã a gente tem outra reunião. Vamos tentar? Então, é esse trabalho que a gente quer fazer. Esse é o primeiro diferencial. Você sabe que quando o dono da empresa ele se sente presente com os pequenos... Você sabia? Isso é uma coisa que eu sentia quando mais novo. Você se sente acolhido, né? Sim. E você se sente seguro e saber que uma pessoa importante está do seu lado. Tem alguém nas suas costas. Porque eu falo assim, literalmente, que nem a gente pegou o condomínio. É protegido, não. E assim, a pessoa se sente segura. Sim. Ela falou, cara, eu tenho a oportunidade de falar com o dono dessa empresa. Sim. Tem gente, eu falo para você que a gente trabalha no mercado, você já trabalhou muito nisso, vocês devem ter passado por isso também, que tem gente que pode ter o dinheiro que for, mas eu acho que ser humano não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. E é por isso que o mundo está do jeito que está. As pessoas estão esquecendo, né? Esse lado humano, esse acolhimento, essa empatia. Né? E isso não é uma coisa que me veio agora. Eu nasci assim, eu sempre fui assim. Fui assim. Mesmo na minha outra profissão, eu era assim. Você entendeu? Então, querer, por exemplo, falar para os condôminos, vão à reunião. É importante que vocês estejam nas nossas reuniões, nas reuniões do síndico. Você entendeu? Isso é importante. Eu assim... Meu maior sonho, né, como administradora, é mostrar para os condôminos que eles têm que cuidar daquilo que é deles. Porque é deles aquilo. Se eles não vão a uma reunião, como eu conversei esses dias com uma
uma condômino, eu falei assim, mas ela tá com problemas lá, e falou, vamos indicar vocês. Eu falei assim, mas você tem... não, o pessoal que vai, eu só pago o boleto. Eu falei, tá errado. Tá erradíssimo. Tá errado. É o que a gente sempre fala aqui. É a sua casa. A pessoa que reclama quando 50, são 500 unidades, 50 volta por hora, não tem direito de reclamar, ela não vai. Exato. Você tem que ir. Mas eu pago. Então, mas você não tem direito de reclamar pela decisão que foi feita por 50 moradores. E a lei é clara por isso. Exatamente. A lei é muito clara. A lei né? é clara. E é muito doloroso, porque às vezes vão, sei lá, 20 pessoas numa reunião que decide uma coisa importante e as outras pessoas, os outros 30, não foram porque... não, é muito chato reunião. Não, reunião não, é chato, mas assim, se ela for conduzida com uma pauta bonitinho, sem aquele... Porque o povo também confunde, às vezes os condôminos confundem que a reunião de condomínio para você arrumar coisa de vizinho. Porque o meu vizinho... Lavar a roupa suja. Lavar a roupa suja, vamos falar assim. O síndico não tem o poder de dar educação pro filho do outro. Não. Esse é a maior patologia Então, assim, dos condomínios. O síndico não temos que educar ninguém. Mas isso é uma consciência. Esse também é uma outra esfera que a gente atua, que a gente tenta atuar muito, é a conscientização. Isso é difícil, né? A gente conscientizar o povo de que o síndico, ele não é educador. O que ele faz? Ele tem que andar literalmente com a convenção, com o regulamento embaixo do É. braço e lá falar assim, você, que nem aconteceu uma vez comigo, né? Você fez xixi no jardim? Multa. Administradora, multa a unidade XYZ porque o cara fez xixi. Mas aí é que tá, é isso que eu falo. Mas, Luciano, fala aí, precisa ter... falar com o cara que não pode mijar? Então, e um detalhe... É incrível E é isso, incrível né? isso. Não, e um detalhe importante, que já que a gente falou Mas disso, ele vai falar, mas é meu filho. Meu filho pode fazer. Não, exatamente. O exato. que aconteceu? Esse rapaz veio até... Eu falei, tá errado o que você está fazendo. Eu era um garoto. Tinha uns 8 anos de idade. Aí veio o pai, o tio, não era nem o pai, ele nem era morador do prédio. O tio veio, eu estava lá no prédio, porque eu já não morava mais naquele prédio onde eu era síndica. E eu estava lá, porque minha mãe mora lá até hoje. E aí ele veio e, muito, muito grosso, ele falou assim pro sobrinho, pode fazer xixi aí quantas vezes você quiser, tá? Você acha que o meu sobrinho tá fazendo isso porque ele tá sendo, como chama? Atentado violento ao pudor, uma coisa assim. Sim. Eu falei, não, é uma questão de educação. Isso é vergonhoso, né? Isso é vergonhoso. Hoje ele tem 8 anos, mas amanhã ele tem 18, ele vai fazer xixi na frente de todo mundo. Que é o que a gente vê. O pai e a mãe, né, o pai e a mãe praças, que ensinam o jardins. filho esse tipo de coisa, depois lá na frente ela vai responder por isso. Sim. Porque ele é do mato, ele tá acostumado a fazer xixi no mato. Eu falei, então, se ele tá na civilização, agora você tem que ensinar ele a fazer xixi no Na banheiro. cidade. A gente tem casos... que É engraçado. absurdo. Que é engraçado que o cara tá com o cachorro e fala assim, o cachorro é meu filho. Eu falei, também, eu tenho minha filha, mas ela não sai mijando pelos lugares, cara. Então, Mas ele tem esse problema. Eu falei, não, tudo bem, ele tem esse problema, mas você vai ter que tomar uma providência para evitar. e o síndico, ele tem esse papel, né? A gente sabe que ele fala assim, educar. A minha cachorra fez cocô. Não, mas não foi minha cachorra. Eu falei, gente, então vamos levantar, pegar o cocô e fazer um DNA, né? Pra ver de quem que é o cachorro. Você sabe que nos Estados Unidos acontece isso, né? Sei, mas, cara, Nos é Estados muito... Unidos eles têm um banco lá. É que aqui no Brasil... Lá, assim, é barato isso. Eles têm uns bancos. Quando você entra no condomínio, você é obrigado a deixar o DNA do seu bichinho lá. Então... Se fizer, vai pegar lá. Então, você pega, recolhe o material e manda fazer A multa DNA. vai direto, não é nem advertência, a multa é direto. Mas esse é o grande problema. Nós termos que ajustar o morador penalizando algo que é educação. Que muita gente tá... Mas viver em comunidade é difícil, Mas né? o pessoal reclama porque, mas tem que ter uma placa que não pode o cachorro no parquinho das crianças abaixo de 7 anos. Eu falei, mas é óbvio, isso por causa... Isso tem a imunidade da criança que ainda não é forte. Pode o cachorro ter alguma coisa e passar. Sim. Precisa? Não precisa. Outra coisa, o cara come e joga a casca de banana pela janela. Gente. Precisa ter uma Falar que placa. não pode? Né, Lúcia? Precisa ter uma placa? Não jogue casca de banana pela janela. Pela janela. Não jogue objetos. Não vamos nem falar que é a banana, tá? Não jogue objetos pela...
quantos e quantos condomínios. Não fala isso não, que minha filha jogou. A Sofia jogou controle. Mas a Sofia tem quantos anos? 1 ano e 6 meses. Aí Nunca mais vai fazer, Minha você sogra sabe. tá do lado. Minha sogra tava do lado. Não vou culpar minha sogra. Só que a minha sogra Mas deu a aí deixa. é uma criança. Minha sogra deu a deixa pra ela. Tem 1 ano e 2 meses. Ela 1 pegou, ano e 2 meses. ela pegou Dura o o adulto. controle e a porta da sacada aberta. Aí ela falou assim, ó, vê se não vai jogar lá embaixo. Ah, tá bom, vovó. Puf. É. Mas ela não sabe. Não, sim, Mas que sim. como você, ou não sei, não repreender, mas falar assim, ó, não pode, filha, pode. Não, jogar. machucar. Não, isso tem que vai saber. ensinar. É que nem quando ela É começa educação. a morder, é ensinar. Eu sempre falo que quando um morador fala assim, mas é uma criança. Cara, eu tenho uma criança em casa. Não mata você repreender ela, é a educação que você está dando para ela. Exatamente. As pessoas estão confundindo ver a criança chorar com, tipo... Espancar. Não, Tipo, e agora repreender chorar é como se estivesse espancando a criança. Não, minha filha, quando ela vai chorar, fala, deixa ela chorando, que ela tem que aprender que não pode. A gente, logo que a gente fica com dó de algumas coisas, vai lá, conversa com ela, pega ela pra não ficar gritando ou chorando lá. Mas, educação vem de berço. É você que vai dar a educação, Não é é assim, você que vai dar a diretriz do que pode e não pode pra ela. Porque o mundo lá fora é pesado. Muito Se pesado. você não falar não dentro da sua casa... Os outros vão falar, vai os fazer outros pior. vão falar e de Ou uma fazer forma pior. muito mais agressiva. Entendeu? Né? E aí liga para as administradoras quando tomam E as multas. eu sempre falo- vocês estão errados, vocês isso, vocês aquilo. Eu sempre falo que o mundo lá fora não existe Superman. Não existe. Ninguém Não tem existe. peito de aço. Não. E voltando uma coisa... É só voltando Assim. aqui, o que você perguntou, por que Sim. temos que... Por que vão nos que contratar? a gente falou, por tudo isso. A lado humanizada, Ao né? lado humanizado, além de dignidade, honestidade. Você sabe que as grandes começaram assim, né? As grandes começaram com esse lado humanizado, que literalmente na época que começaram não tinha essa tecnologia que tem hoje. Apesar que muitas pessoas, o Brasil, na verdade, ele retém muita informação. Quando chega aqui, você vê que outros países, a gente está atrasado há 4, 5 anos. Sim. Quando chega aqui, as pessoas não têm essa tendência, não é todo mundo que tem essa tendência de pegar o celular e ver o que tem de bom no celular. Em vez de ficar, eu tenho um celular que eu não sei mexer nele totalmente. Eu sei o que é o básico que vai me ajudar, mas tem gente que consegue deboiar. O celular tem um monte de coisa que dá para você, no dia a dia, Sim, sem precisar ajudar mexer no em tudo. computador. Várias você tá fazendo ferramentas, várias ferramentas que você possa usar para você para melhorar, mas tem gente que não consegue fazer isso. Do restante, assim, E é tecnologia. uma grande maioria. Do restante, a nossa administradora tem a praticidade da internet e tal. aplicativos. Mas isso tem, toda administradora tem. Não Né? é nada... O nosso diferencial basicamente é esse, a empatia, você entendeu? O trabalho humanizado, respeito, dignidade, honestidade, conscientização, entendeu? Conscientizar, principalmente, além de conscientizar que o morador, que o condômino, né, ele é dono do lugar onde ele vive. Sim. Do negócio, Então, assim, da empresa chamada condomínio. O condomínio nada mais é que o quintal da casa dele. Vocês querem ver o que aconteceu com a gente ontem? Anderson, foi ontem? Não, segunda-feira, né, Anderson? Terça, eu acho. Terça ou segunda, um desses dias. A gente recebeu uma ligação, Francisco da Rocha, uma moradora solicitando que a gente fizesse um orçamento para ela, só que ela não conseguia ter acesso à administradora. É uma moradora. É muito Não comum. importa se você tem um conselho, se você tem um síndico. O morador, se ele não faz parte do conselho, ele tem direito de solicitar para vocês, vai ligar para a Leni, vai ligar para Denise e falar assim, Denise, eu sou morador, eu gostaria eu estou trazendo informações gostaria de umas informações do meu condomínio, para que eu possa transferir isso, para que depois, mais para frente, eu possa trazer um apronte para o conselho. É obrigação. É lógico. E a lei define a convenção também de que o morador ele tem total direito de ter todas as informações, acesso a tudo. E isso é meio que uma blindagem do síndico. Não pode isso. Essas informações é do morador. E isso está acontecendo, e se vocês verem como é novo, vocês são novos, a gente também é uma empresa nova, isso está mudando. Os moradores estão olhando isso. E quando se tem um conselho que também atua para blindar o síndico,
a gente faz uma comissão de moradores para Exatamente. atuar em cima do É o que a sério. gente, é o que a gente sempre fala, a gente sempre fica esperta com isso. A gente também não pisa em qualquer terreno, né? A gente não tá desesperado assim a ponto de sair buscando qualquer coisa. Porque quando a gente percebe alguma blindagem do síndico que deixa os condôminos um pouco sem informação, cegos para não cegos, aí a gente já meio que não, vamos ver, vamos sentar. E é passo a passo doutrinando eles, né? Isso. Esses dias a gente teve uma reunião com um síndico e ele falou assim, mas a administradora mandou aqui uma pessoa que ela não sabe nem o que a administradora faz. O dono não foi, mandou uma... Isso é comum, eu já tive e aí muito disso. Ela não sabe, eu falei assim, então. Aí ele foi mostrar o valor, aí ele virou para mim e falou assim, a gente paga tanto. É por isso. Eu falei para ele, falou, olha, independente, assim, com esse valor a gente não vai trabalhar. Não. Porque é o preço, né? Um preço baixo que não dá cobertura de nada. Por isso que ele não tem nada. Por isso que ele não tem. Não que a gente também não cobra, não faz um orçamento além, você entendeu? Mas também você não pode fazer um orçamento que não... É muito abaixo. Muito abaixo. Que não paga a estrutura Tem de funcionário nada. CLT orgânico, tem toda uma estrutura. Então, ele tem 7 funcionários. E qual seria a visão para vocês daqui para frente com o condomínio? Qual é a visão que vocês têm do condomínio hoje? De condomínios no mercado. Qual é a visão de mercado que vocês têm? De olhar para o condomínio e falar assim, eu tenho uma visão diferente pelos condomínios de hoje. Cara, é difícil te dizer assim, porque você fala no geral ou você fala... No geral. No geral. Então, Porque a visão de vocês como administradora, vocês já têm. Tá. A visão de olhar para o condomínio e ver que futuramente o que vai ser galgado dentro do condomínio. Tá. A visão geral que, assim... que eu Olhando pelos moradores. Sim. Por tudo. Não sei se ela vai concordar comigo ou não, mas eu vou falar assim, pela O visão... bom de ser sócio é que a gente discorda de tudo. A gente também. A gente discorda também. Tá certo, a gente também discorda. É assim, eu discordo demais. Se não tá certo... É porque eu vejo, assim, vou falar por mim, eu não gosto de falar essa palavra, o pronome possessivo, porque assim, é um conjunto, né? Sim. Sociedade é sim. casamento, vamos dizer assim. Mas assim, a minha visão hoje, já vindo da minha experiência, é que não mudou nada. De 20 anos eu parei de ser... Eu larguei lá o cargo de síndica, a questão de 6 anos atrás, né? Mais ou menos. 6 anos atrás, mais ou menos. Não mudou. A estrutura não mudou. Não mudou. Por quê? Continua... todos os condomínios continuam achando Com a mesma visão. que a administradora, ela só faz boleto e ela só faz pagamento. Pagamento e boleto. E que os condôminos, eles não têm direito, eles ainda acham que eles não têm direito a fazer nada. Então, o síndico concordou. Então, é assim, se dá certo, parabéns para o síndico. Se der errado, a culpa é da administradora. Uma coisa que... Denise e Leni. Uma coisa que é legal é que a administradora ela tem que ter a autonomia dela. Porque se o síndico não estiver atuando, ela tem que ter a autonomia de chamar o conselho e falar, tá aqui. É que a visão, né, ainda... Essa é uma visão nova. Tá entrando, né? Sim. Porque a visão sempre foi que o síndico e a administradora estão sempre em conluio, né? E eu posso até dizer mais, que como eu trabalhei muitos anos dentro de administradora, que é até por isso que nós criamos a LTS, é a visão do início desse modelo de ser síndico que vem de meados da década de 70. O síndico é a figura principal. Sim. E como ele é o principal, a administradora tem por obrigação De a acatar servi-lo. tudo o que ele faz. E se ela... Não, mas é a visão. É o que acontece. É a visão. E até que nós sempre falamos, com o advento que nós ficamos em casa um período, né? Que deu aquele blackout, o morador acabou olhando para o condomínio e viu que... Peraí, não é você que é o dono disso aqui. O dono sou eu.
Você aqui como síndico profissional é mais um contratado. Quem manda somos nós, proprietários moradores. A administradora, você tem que servir a nós, não ao síndico. Então, eu acredito que a visão de vocês, com isso que vocês estão colocando do mais humanizado, justamente é isso, é a visão de que o proprietário, até que vocês colocaram, é a ponta disso aqui. Exatamente. Não é o síndico, não é o vocês síndico. servem aos moradores. Aos moradores. Que é a visão. Sempre com o síndico. Não, mas vocês Né? estão... Na verdade, o coração do condomínio é vocês. O síndico, ele tá ali tratando, ele tá fazendo para você cuida do operacional e ele trata o assunto particular com os moradores, mas o operacional se encaixa com a administração. Por isso Com que o certeza. casamento tem que ser bem feito. Perfeito, Ó, exatamente. eu vou ter gastos desse tipo, a administradora vai fazer o levantamento e vai falar, ó, Anderson, Luciano, vai ter que fazer dessa forma. Sim. Porque senão, Exatamente. Não, então, o nome disso é assessoria, né? Isso. Exato. Então, a administradora, ela não só emite boleto, faz pagamento. Você quer ver como uma coisa... Ela dá uma assessoria contábil, Sim. financeira, de projeção, junto com o síndico, óbvio, e jurídica. Sim. E você quer ver uma coisa? Se a gente vai em condomínio, que quando a gente fala que tem essa tratativa humanizada, você vê que a maioria dos moradores... Eu não consigo contato com a administradora, meu Sempre. jurídico não me atende, Sempre. não consigo nada, e para falar com o síndico é uma luta. Eu sei. A gente já teve. a gente- E é engraçado, porque quando nós falamos o desenho da LTS, com departamentos, com uma central para atender, as pessoas ficam paradas achando que é algo de outro mundo, sendo que é o que deveria estar acontecendo, Sim, né? sim. Dar o acesso. E a mesma coisa de vocês. Por isso que é legal, e nós trouxemos aqui a vocês, porque o mercado precisa desse modelo que vocês estão trazendo, que é o diferencial do atendimento humano. Precisa, né? Porque há uma manada de moradores reclamando, Sim. e é um modelo que nós sempre falamos, não dá mais certo. Não dá. Anderson, e antes de a gente montar essa administradora, a gente ficou meio que namorando, assim, para a administradora, por um período. Não tinha nome, a gente começou, vamos fazer, vamos. Passou um ano, vamos fazer, não. Agora vamos fazer. Mas com tudo isso, a gente buscou todo essa coisa no mercado, né? Qual é o problema, a visão... As lacunas, né? A visão geral. Tanto que você perguntou, nós ficamos um pouco na dúvida na hora, mas a gente já tinha pesquisado sobre isso. Realmente mostrar para o condômino a importância de ter uma administradora e o síndico. O síndico, ele é o representante eleito pelos condôminos, olha só, olha a importância. O síndico é um administrador eleito pelos condôminos. Só aí, não precisa falar mais nada. Sim. Sim. Quem que pôs vocês lá? Não foram os condôminos? Sim. Vocês entraram, bateram na porta e falaram, não, daqui agora eu sou eu síndico. sou. Não. Então, assim, olha a importância. Então, não só o síndico, não só o condômino elegeu o síndico e vai virar as costas, como ele tem que participar de tudo. De tudo. Sim. Ele tem que parar de ser cego, porque às vezes é interessante para o condômino também, isso é importante que eles saibam disso, que fechar os olhos é muito melhor, é muito mais fácil, porque aí eu Confortável. eu posso Se jogar der certo, pedra. tudo bem. Agora, se não der, ó, Mas você... sabe o que Eu eu posso falo? jogar pedra. O porque... Brasil, ele não tem pensamento de investidor, nem empreendedor. Deveria ter. Porque não importa se é pequeno ou se é grande. Quando você tem o pensamento de investidor, não é que você investe em bolsa. Não, sim. O pensamento que você veio de escola pensando nesse sentido, o mínimo que você gasta, tem que pensar que é investimento. Sim. Você comprar uma casa hoje, que o que é mais fácil é comprar um apartamento, é o mais fácil hoje. Comprar uma casa é um horror de juros que o banco vai cobrar de você. A pessoa tem que entender o seguinte, ela tem que participar, porque aquilo vai valorizar conforme as diretrizes que ela vai dar para o síndico. Ou desvalorizar conforme... Ela vai se afastando. Ela não... E eu vou esteja além disso daí que você falou, que é importante, que eu também sempre falei nas minhas reuniões de condomínio, quando eu era síndica, eu dizia assim, gente, eu, graças a Deus, tinha sempre um bom quórum, assim.
Não ia todo mundo, porque eram 60 moradores, mas pelo menos 40, 45 pareciam. Um excelente quórum. Excelente quórum. E aí eu sempre dizia assim, os outros eram, às vezes 40, os outros eram, os 20 eram os contra. Sempre tem. Aqueles, né? Mas a Sim. gente não agrada todo mundo. Eu sempre perguntava, e eu pergunto, de novo eu vou fazer a pergunta aí para os condôminos, eu falo, se vocês morassem numa casa, todos morassem numa casa, como que você faria uma reforma ou qualquer coisa na sua casa? Ponto, tá aí a pergunta. Aí Você tem que você pergunta, você delegaria isso para o seu vizinho? Porque é isso que... Se você tem... Sempre o homem, a gente sempre fala que o casal, ele unido, quando a família é muito grande, é eles que vão dar a diretriz para que os filhos possam Não é? seguir. Exatamente. Eu tenho amigos e tenho família que os filhos trabalham e na hora de fazer uma reforma, os filhos ajudam. Sim. Vão lá. Exatamente. Não vai ajudar a trabalhar, mas financeiramente vamos ajudar o pai e a mãe. Porque até aqui você chegou com o esforço do pai e da mãe. Sim. É a mesma coisa quando... Eu sempre falo pro Anderson que esse meio antigo hoje de lidar com a administração de condomínio e gerir como síndico é político. E Total. todos eles estão levando de uma forma igual à política. Mas você Foi falou lá, sentido. votou... não parece que a conversa que a gente já teve? Vai lá, eles colocam lá os banners na porta do condomínio, aí o pessoal vai lá e elege Isso. eles, ó. Exatamente. Foi lá na posse, assinou... Promete algumas coisas para o apoio. Foi na posse, assinou o documento, chega no final do mandato, ele quer fazer as coisas. Sim. Ó, ele aparece pra falar, a gente tem casos de condomínio que buscaram a gente porque o síndico, você não consegue falar com o síndico. E não O cara não fazem, consegue né? falar com o síndico, não consegue falar com o administrador, não consegue falar com o jurídico. Pediu para a administradora documentos, a administradora falou que não podia passar, que era só com o síndico. Isso não existe. Você entendeu? A gente deixa em aberto. A gente já recebeu ligação da administradora, o morador, pode falar para pode passar. Faz, Pode passar. Mas não tem precisa nem que me ligar. Pode Tem que passar. ligar. Por isso que os nossos telefones são pessoais. E só não vão entrar em contato com a gente Quem não gosta. quem não quiser. Quem não gosta. Porque quem não quiser entra em contato. Quem não gosta que não entra. Exatamente. Quem não quiser. Sabe? Então, assim, mas vocês ficam. Ficamos. A gente tem uma não tem situação problema. que eu vou colocar aqui para vocês. A gente tem aqui no nosso Em Questão Cash um quadro chamado Aqui Você Tem Voz. Né? A gente teve uma situação com a doutora Condomínio. A gente tem uma advogada que ela faz parte de alguns programas do Cidade Alerta. Então ela participa, que é a nossa parceira. E ela trouxe esse programa pra gente da Jussara, do condomínio Ipiranga. E aí ela passou aqui, a gente fez o bate-papo, ela explanou o que estava acontecendo com ela, a situação. Ela cuida de, eu acho que de 25 unidades, né? Que fazem locação por aplicativo. E hoje ela queria falar com a gente, mostrar para ela o que aconteceu durante esse tempo, que já faz uns meses, né, Anderson? Sim, sim. E falar pra gente o que aconteceu. Se a produção puder colocar o vídeo, Vamos lá. olha lá. Olá, Em Questão Cast. Aqui é a Jussara, do Residencial Ipiranga, a participante do 11º episódio Aqui Você Tem Voz. Hoje eu vim fazer o relato do que ocorreu após a minha participação no programa. Muitas coisas melhoraram, gente, vocês não têm noção. Agora, recentemente, nós fomos noticiados, ficamos sabendo que o pessoal do Conselho Fiscal do condomínio entrou com uma ação contra o condomínio para proibir as locações por curta temporada. Só que, neste caso, tem um conflito de interesse muito grande. Porque, como todos já sabem, quem assistiu o programa, o síndico do nosso prédio ele é bem complicado. Então, dessa forma, o síndico que defende os nossos interesses como condomínio, será que ele vai defender os interesses dos moradores em geral contra o Conselho Fiscal? Porque quem entrou na justiça foi o Conselho Fiscal. E quem nos defende é o condomínio. Mas o síndico trabalha junto com o Conselho Fiscal. Afinal, o Conselho Fiscal que tem poder de demitir, de fiscalizar. Então, será que dessa vez eu vou ter voz? Tá complicado agora. E aí, gente, o que vocês acham? Tá vendo, pessoal?
Como que é difícil. Não é fácil. Quando é blindado. E aí, quando você tem um conselho que não atua para os moradores. Atua para próprio. Interesse E próprio. isso está lotado. A gente sabe que locação por curta temporada, por aplicativo, a gente não pode falar aqui, né, qual que é. É complicado, até porque você vai ter uma movimentação de pessoas estranhas no condomínio. Exatamente. Né? Mas o condomínio, se precavendo, registrando, tudo bonitinho, porque é tudo antecipado. Né? A gente vê que hoje os hotéis estão tendo que se readequar. Por quê? Porque os valores para você ficar no hotel hoje é absurdo. Sim. Então, é preferível ir lá num aplicativo de curta temporada, alocar uma casa, ficar lá, que é muito mais barato, e depois ir embora. Sim. Né? E para o proprietário é muito mais vantajoso que quando fecha o mês é maior o que ele ganha do que um aluguel convencionado. Na verdade, isso é uma discussão, uma briga muito... Já vem aí de os seus 7, 8 anos. E existe aí julgamentos a favor de se manter. É que é muito complicado hoje, né, Luciano, com a história da justiça, né? Mas é o que eu falo, sempre falei aqui. Conselho e subsíndicos são responsáveis se o condomínio não for para frente. Literal. Porque eles têm acesso às contas, eles participam de reuniões que muitos moradores não participam, que hoje a LTS abre para os moradores, e eu acho que, no caso dela, é uma situação um pouquinho mais agravante. Sim, porque é um interesse de um grupinho, não é pelo todo. Sim. E o pior, pelo que ela coloca... E pelo que eu vi, eles já tiveram uma assembleia, não foi para frente isso, e no meio, e por debaixo dos panos entraram com uma ação, e agora o juiz pediu Era isso que eu ia perguntar. Foi o conselho que entrou com a ação, mas contra o condomínio. Eu entendi, mas o síndico não sabia disso, ou sabia? Claro que sabia, aí é um acordo, Tá. E aí o pior, isso que é mais triste, o grupinho não aceita, porque se eles o fizessem, tivessem unidades fazendo essa curta temporada, é um condomínio na região central, que, gente, a grande maioria dos condomínios da região central faz aí locação de curta temporada. Até de quarto. Né? Tem, no centro tem até as pensões ainda, né? Até a vaga, que é só a cama. E aí o que tá claro aí é o grupinho. Isso aí já é uma casadinha. Esse grupo, o conselho, que não deveria se meter neste caso como ato separado, porque querendo ou não ele foi eleito e faz parte do corpo diretivo, mas aí ele faz lá, 4 pessoas entram, depois o síndico, que é um comum acordo, pelo que deu para entender, ele que é o representante que defende, ele fica aguardando, lá, tá vendo? O juiz. Aí quando alguém vai cobrar, mas o senhor colocou na defesa, explicou, brigou. Gente, mas então, agora foi decisão judicial, né? Falando para a Jussara. Jussara, doutora Condomínio vai estar aqui com a gente logo para poder... E vamos brigar nisso aí. Bater um bate-papo, vamos te convidar aqui novamente e vamos deixar aberto para o síndico vir aqui para explanar isso aí. De novo, né? Lembrando que nós deixamos Não ficar no chat, quando o programa vai ao ar, ele ficar no chat lá falando besteira. Ele tem o direito de vir aqui e falar. Eu acho que o programa foi feito para isso. Exatamente. Né? E o quadro aqui Você Tem Voz é quando o síndico não dá voz pro morador. Não importa se ele vai falar alguma besteira ou não. Você é o síndico e você vai lidar com essa situação e mostrar para ele que ele tá errado. Sim. Né? E o conselho, eu sempre falo uma coisa. Conselho que não atua para melhoria do geral, toma cuidado. Vocês respondem por isso. Exatamente. O síndico, a hora que tirarem o síndico e ver que tiver merda, ele vai jogar nas costas do conselho. Sempre com ser o certeza. conselho. Sempre. A gente tem esse histórico de cor e salteado. Vira um livro se a gente colocar Com certeza. no Em Questão Cash aqui. Então toma cuidado. Toma cuidado que isso é ruim. Inclusive lá, pelo que eu sei, deveriam os moradores se juntar agora, falar lá pra moradora tirar o ar-condicionado de lá da casa dela, que não pode. Agora, para votar em questão particular, porque eu não gosto, tem que tomar cuidado. Isso é uma coisa que todos os moradores têm que decidir, não pode ser um grupinho. Um grupo só. Vocês falaram, né, isso aí, antes até da gente montar a administradora, vieram para mim e pediram para eu defender uma causa.
para não proibir, o síndico veio falar para proibir a questão de Da alugar, locação, né? De curta temporada. De curta temporada dessa empresa aí que tem muito aí, né? E eu falei, não, eu não aceitei. Começa com... Não vou aceitar. Ai, Porque o ele ar que eu queria... respiro. ele queria exatamente... Não pode falar. Eu tô meio que nem o ar. o Marçal. O Marçal, quando foi falar de uma empresa de leite... Não podemos, não. Eu não aceitei essa opção, porque, sabe, eu não vou entrar... É direito de propriedade, né? Lógico. Ó, você não vai dar notícia, não, né? Não, na verdade eu queria mostrar, falar bom. com as pessoas que estão nos assistindo, né, que entraram agora no programa e estão assistindo o programa agora, que hoje a gente está falando com as nossas amigas, a Leni e a Denise, né? São da empresa Macedo e Bellini, né? As duas têm uma empresa de administradora. A gente está batendo esse papo hoje falando de administração humanizada, visão, né, sobre o condomínio. Dizer para você que está nos assistindo, que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e curta, né? Apertando o sininho você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cash e entra lá no bate-papo, no chat lá, pode colocar lá suas questões, pode perguntar, a gente vai direcionar para elas. Pode perguntar para nós também. Inclusive fora do programa, para vocês saberem que a gente é sempre descontraído aqui, a gente até brincou aqui, que o Antes falou para mim que elas pareciam as irmãs Galvão. Não, eu não falei nada disso, não. Vai te ferrar. Ó, que é isso? Mas falou que é irmão Galvão, não. A única coisa é que a gente não canta que nem elas. Pena que a gente sabe que uma já se foi, né? E eram excelentes cantores. Parecia mais com ela, eu acho. Brincadeiras à parte daqui. Esse programa é um programa descontraído para massa mesmo, para que as pessoas conheçam as empresas, né? Sim. Eu falo para você que a nossa exclusividade hoje é ter pessoas que estão começando e que estão tendo aquela reação de deixar o condomínio daquela forma que é para deixar. Melhoria, a gente não total. conseguiu trazer BBZ, Manager, os caras aqui para trazer aqui ainda para conversar. Não conseguimos trazer a Lelo, que a gente ainda tem contatos lá na Lelo para poder estar vindo aqui. E a Lelo eu sempre falo que tem um grande defeito, eu não faço propaganda de nenhuma aqui. Eu acho que a gente tem que trazer literalmente as informações que vão agregar para os moradores. Então, literalmente, elas começaram e fazem um trabalho excepcional, diferencial. E elas têm toda a liberdade delas com os moradores, tirando se é a LTS que está cuidando ou não, se é outro síndico. Eu acho que, literalmente, todas as empresas que estão agregadas ao condomínio, elas literalmente têm que ter acesso aos moradores. Servir ao morador, né? Não ao síndico. Não. O síndico, ela vai ligar lá num problema, o síndico vai simplesmente reportar ou falar para ela, ó, o contato está aqui, ela está esperando você ligar. Faz isso. Exatamente. É isso aí. Essa é a nossa ideia. Porque o que acontece? Isso vira um ciclo harmonioso, total, tranquilo, e as pessoas geram uma confiança tranquila e agradável. Sim. E você sabe de um detalhe importante, assim, aqueles inadimplentes, eles acabam até voltando a pagar as Claro, eles ganham um tratamento. A gente tem um caso rápido, não sei se ainda dá para se a gente ainda tem tempo. Ah, pode ficar à vontade. Que eu queria até que você contasse de um condomínio que nós temos, e que desde... Segundo uma das moradoras... Eu pensei que você ia falar 1900 mais de 1998 ela entrou lá. Tá vendo? Ela comprou lá. E aí ela falou essa semana com a gente, a Janice, quero mandar um beijão pra ela, né? Beijo, Jan. Ô, Janice, se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva, viu? E ela falou que desde 1998 ela nunca tinha passado por esse momento que ela passou. Que aí a Leni vai contar aí o que aconteceu. Que aí fazia quase 25 anos que eles não tinham inadimplência zero, né? E, assim, com 3 meses... Vocês colocaram a casa em ordem. Zerou. Olha só que maravilha. Zerou e tá de lá para cá. E eu também quero falar uma outra coisa para a Janice. Obrigada pela oportunidade, Jan. Ela não sabia disso, mas ela foi a nossa primeira... administradora. Nosso primeiro condomínio. Vou falar para você que o Em Questão Cash hoje ele tem uma liberdade de trazer esses condomínios, colocar coisas boas no ar, explanar isso dos moradores. Sabe por quê? A divulgação hoje dos condomínios traz também
uma tendência de melhorar financeiramente o condomínio. Sim. Porque as pessoas querem aquele local, querem morar naquele local. Sim. Né? Então o Em Questão Cash faz isso. Inclusive, os condomínios que a LTS tem pego, a gente tem pedido autorização para colocar imagens, para colocar divulgações, né? Para mostrar que, literalmente, quando você trata de uma administração conjunta, o condomínio anda. Anda. Eles estavam com problemas na Enel. E não que nós resolvemos, mas a gente arregaçou a manga Com planejamento e a gente e foi lá, seguiu. você entendeu? Você quer ver uma coisa que eu vejo que os síndicos não fazem? Vamos lá, você tem uma conta muito alta. O Anderson é expert nesse sentido, tanto de luz, de água, de gás. E o síndico não vai atrás para resolver esse problema, para saber o que está acontecendo, sabia? É verdade. Ou mesmo negociar. Fala, escuta, não dá para como... Nós já diminuir? conseguimos diminuir, principalmente com a Comgás, que é um monopólio pesado no Sim. Brasil, né? Total. E de devolução. Então tem que mostrar para o Redução e devolução. Redução e devolução. Todos os anos. A cada 2 anos, eles abrem novos acordos e você entra no novo E nós negociamos. Olha só. Você entendeu? Então, literalmente, é uma questão humanizada. Sim. Não é mais o morador que tenta ligar lá para saber. Eu cuido do condomínio, às vezes eu tô com o Anderson, acaba energia, ligam para mim, ô Luciano, acabou a energia, você liga? Ligo lá na Enel. Ligo lá na Enel, o que tá acontecendo? Isso. Mando lá no grupão. E mando lá o número do protocolo. Que é literalmente a prova que você tá As pessoas resolvendo. saberem que de fato tem alguém à frente real. Sim. E nesse condomínio também, inclusive, tivemos pegamos, né, logo isso foi no primeiro mês, né, que existia erros na folha de pagamento, né, que recebiam horas extras, né, o zelador recebia todo dia hora extra. Não existia. E aí, o síndico não olhar isso, ele não tá nem aí com o dinheiro do morador. Exato. E aí a gente foi, além de acabar com a inadimplência, a gente diminuiu O custo. o custo. Olha que maravilha. Que é o que Entendeu? todo mundo quer, E né? isso em menos, de verdade, não é exagero, não é nada. Entendeu? Isso é fácil. É só trabalhar. Entendeu? Essa é uma questão principal, É só né? trabalhar. É o trabalho. Trabalhar incansavelmente. Uma coisa que a gente nunca teve problema, né, Denise? Eu nunca tive medo de trabalho. Isso é um grande diferencial. Nunca tive. O sistema de vocês hoje, da administradora, vocês têm algum sistema O aplicativo? aplicativo? Temos. Nosso sistema é todo Eles mundo tem têm aplicativo. todos os parâmetros do... Todos. Todos. Tudo que você Todos, imaginar todos. tem. Até o... Cada condômino pode ter o seu... Pode ter, não. Se ele quiser, baixa seu próprio aplicativo. Ele é super didático. Olha, vamos aproveitar, já que o programa tá acabando, eu acho. Tá vendo? Eu sabia. Agora que eu comecei a gostar... Deixar para vocês falarem de vocês, do trabalho de vocês, e chamar uma massa condominial. Procurem vocês. A LTS e hoje o Em Questão Cash vai deixar as informações lá, telefone, contato, tudo bonitinho. Tá, então não Se precisamos alguém falar mandar, nada, né? pessoal, é disso. brincadeira. Irmão Galvão não é brincadeira, viu? Vai pedir música lá, não, que elas não cantam. Não, mas se eles pedirem música, vai ser um Vocês problema quiserem sério. aí, Porque agora- eles não vão contratar. Eu desafio feito. E eu, então, pareço uma gralha cantando. Então, ó, dê aí, falem negócio é pra caneta. vocês aí, Sempre pro foi. público aí, sobre a administração. Sobre a visão condominial, a administração, sobre a visão que vocês têm, é a visão que literalmente é o certo e o correto. Então, isso você já não precisa explanar. Falar que literalmente vocês estão no mercado e estão aí para... Estamos no mercado. A nossa proposta não é utópica. Tá? Sim, legal. A gente conseguiu isso em vários condomínios. Tá? Então, sempre que a gente entra, alguma coisa, alguma novidade, sabe? A gente está sempre... E para vocês saberem, é só contratar mesmo, né? Porque aí Entrar você em vai contato nas suas redes sociais. Nas nossas redes sociais. Que tá nós embaixo temos no GC, tá aparecendo. o Os nossos site, telefones também nossos são- telefones estão aí, saibam que é pessoal, né? Só não pode passar trote. E não somos as irmãs Galvão. E não somos as irmãs Galvão. É brincadeira, pessoal, brincadeira. O Em Questão Cash, ele é divertido, ele brinca bastante. Pessoal, vocês que querem uma empresa administradora, que querem
fazer um orçamento, chamar para uma visita, conhecer, entender melhor sobre a administração, procurem a Beline Macedo, tá? Elas vão te atender. Não, ao contrário. Desculpa, Macedo e Beline. Beline Macedo, mas o que está registrado é Macedo Macedo e e Beline. Beline, Né? Procuram elas, que elas tenho certeza que elas vão mostrar para você o que uma administradora não faz grande, né? Que é atendimento humanizado. Que literalmente eu antes tenho cobrado bastante disso, e quando a gente encontra a gente fica muito feliz. Sim. Até porque humanização tem que ser constante. Sempre, né? não acaba então, nunca. eu queria agradecer vocês, tem muita coisa pra gente poder falar, literalmente eu acho que vocês vão trazer histórias de condomínio que a gente vai querer sentar De aqui e sucesso. conversar, de Sim, sucesso. sim. casos Vamos de cases, chamar né? mais vezes. Vamos chamar Cases, vocês né? mais vezes. Os cases, E queria agradecer a presença de vocês, tá? Então, nós é que agradecemos aí o convite. No começo, pelo menos eu, né? Que eu sou da caneta, eu não sou da fala. Olha, não Oratório. pareceu, hein? Não pareceu, né? Eu fico um pouco tímida, tudo, mas eu acho que eu consegui Claro. muito bem, Por isso que a gente esclarecer. brincou aqui, ficar por isso que a bem. gente deixa... A gente só tem a agradecer a oportunidade e vocês, Muita. condôminos aí que estão Assiste o Em Questão. assistindo em questão, por favor, entre em contato com a gente que vocês não vão se arrepender. Pode ter certeza disso. Fala, roubando minha fada. E já saibam que não adianta só pedir um orçamento. Isso, Nós só queremos sempre uma reunião para poder saber de perto qual é A sua Não, necessidade. a sua Claro, necessidade. É o Uma nosso coisa- diferencial, né? Esse é o nosso Orçamento diferencial. personalizado. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, pessoal, vocês do conselho ou morador que vai procurar administração, síndico, empresa, até empresa mesmo, particulares, a gente pede para vocês sempre convidarem para fazer uma visita e levarem informação. Isso. Não é informação privilegiada, até porque o condomínio, quando ele passa por uma situação, você precisa entender o tipo de síndico que você quer ter no seu condomínio. Se é do mesmo ou se é uma pessoa que vai gerir a situação que o condomínio se encontra, para que vocês possam ter elevadas situações de administração, que o condomínio possa estar andando em azul. Tá? Então isso quer dizer literalmente quando procuram empresas novas que literalmente não tem a resposta adequada que vocês queriam, né, que o síndico ou a administração tivesse dado para o condomínio. Então, lembrando vocês que nós não fazemos orçamentos de boca e não mandamos por e-mail. Precisamos visitar o condomínio, levantar todas as informações necessárias para que a gente possa ajudar o condomínio. Exatamente. O nosso orçamento é ajudar o condomínio, não é orçamento só para ganhar dinheiro, é Isso ajudar mesmo. o condomínio, tá? Então, literalmente, elas estão aqui para isso. A gente já tem tratativas com elas e trabalhos conjuntos, então a gente já sabe que o trabalho delas é igual ao nosso. Tem aquela sinergia. Ó, o selo de garantia. Do Imetro. Do Metro. Então, pessoal, queria agradecer novamente, queria agradecer você que está escutando, que está assistindo e escutando no podcast, no Spotify, ou em Questão Cash, dizer para você muito obrigado. Obrigado pelos mais de 6.500 inscritos no canal. Agradecer você que se inscreveu, que compartilhou, que apertou o sininho e que está lá colocando as suas respostas, suas questões, agradecendo Em Questão Cash e assistindo Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Kit Gás Brasil, a LTS Síndicos com o Anderson Amaral, a LD Tech, que logo a gente tem que estar com o Felipe, que ele está com novidade lá, tá? A G5M também, vamos ter que estar com o diretor aqui de novo. Novamente. Tem muita novidade, tem coisas legais para falar. O Mercadinho Mix Baratinho também, vamos ter novidade. Provavelmente, mais pra frente, a gente vai ter uma novidade aqui. A gente vai trazer o Celso Russomano aqui. Legal. É muito legal para Isso é falar. legal. Isso é muito muito legal bom. para Isso é muito condomínio, bom. porque a gente vai ter coisas boas aí no Em Questão Cash. Eu queria colocar aqui para vocês que no dia 28 e 29, a gente teve um evento do Dia Feliz, McDonald's. Adote uma criança e leve no McDonald's. Foi a produção muito puder legal. colocar as fotos aí, ó, foi muito legal, As cara. fotos do pessoal. Crianças que nunca foram Muito no legal. McDonald's. Olha que Poxa. legal. Isso Bacana, é viu? muito legal. Cara, eu falo pra vocês que o Em Questão Cash literalmente é pra estar com o povão, com a massa e ajudando e Olha abraçando. lá que Olha, maravilhoso. Muito bom. Trabalho humanizado. Muito lindo. Sim. isso é a diferença do Em Questão e da LTS Legal. e as empresas que têm vindo para fazer a parceria com a gente, né? Isso Esse é o muito José legal. Elaino é um amigo nosso que tem feito esse trabalho já há muito tempo. Ele faz eventos, né, com criançada, ele faz
festa para poder arrecadar. Para ajudar pessoas carentes. Olha, Muito legal. E aí eu sempre falo que as pessoas que adotam criança, que tiram Tem seu que tempo apoiar. para ajudar, são pessoas Tem que diferenciadas, apoiar, né? tem que apoiar. A gente, aqui, ó. Pode trazer pra gente. Ó, As duas Inclusive, a gente filhas. vai colocar aqui. Vamos apoiar. ele até vai ser a semana da Das criança, crianças, né? né? Eu queria mandar Eu queria... para as pode- duas riquezas da minha vida, que eu começo a falar, eu Não, me não, emociono, não. tá? Que são as minhas filhas, a Madu e a Laura, né? Feliz Dia das Crianças, uma com 18, outra com 14, mas Nossa, serão que legal. sempre as minhas crianças. Mudaram a minha vida, né? Que as pessoas falam, ai, você não. Elas mudaram a minha vida. Sim. Elas sim. mudaram a minha vida. Isso viu? é importante. E eu amo vocês, Qual filhas. o nome delas? Madu Macedo e Laura Luiza. Madu Macedo e Laura, um beijo do Em Questão Beijo pra de vocês, vocês tá? aí Feliz Dia também. das Crianças. Eu tenho a minha filhota, a Sofia Machado. Cara, tem 1 ano e 6 meses, mas já fala de tudo. Tá Tira lascado. do sério a mamãe e o papai, mas eu sou apaixonado pela minha filha. Eu tive filho com 40 anos, então Puxa. eu tenho 42 hoje. Gostaria de ter tido antes, porque eu também. acho que... Filho, mas é sempre, difícil, É hein? sempre na época, sempre no tempo de Deus, É no né? tempo certo. Então, eu queria no tempo desejar certo. Feliz Dia das Crianças para você e para todas as crianças, né? E Todas. agradecer o José Elano referente ao evento que ele faz, que é maravilhoso e lindo. A gente também tem o Rodrigo da Vila Alice, né? Também que faz que tem uma ação social com as crianças de futebol. Fica em Santo André, ó, quadra de samba da Vila Alice. Olha. Cara, é muito legal a criançada. Ele joga um esportes. campeonato. E ele trabalha, não tem ajuda financeira de nenhum Pra governo, manter de tudo nada, isso. do bolso dele. Só, tá vendo? Muito legal. A gente tá tentando aqui ajudar Quem ele. quer pra faz, poder. né? Ali, ó, tem um rapazinho que é filho de uma amiga minha que tá jogando futebol, é goleiro e já tem até troféu, ganhou campeonato, mas vive quebrado, coitado. Mas Eu tenho até dó dele, mano. Já Claro. quebrou o braço umas 3, 4 vezes aí já. Mas é um bom goleiro e ele é um amor. Eu falo que isso é um amor, né? É um amor de dedicação. Claro. Queria agradecer vocês novamente e dizer... tem a Estação 80, desculpa. Estação 80, casa de show em Mauá, Uma pessoal. casa de show sensacional para família. Né? Sim, sim. Provavelmente, eu acho que os shows que vão ter agora é funk e pagode, né? Provavelmente depois eles vão adotar já a parte de sertanejo. A gente tem o Enzo Murilo que tá doido para cantar aí nesse local. Estamos tratando isso, ajudando eles para cantar aí. Sim. E é uma casa de show que fica em Mauá, na Avenida Portugal, número 80. 80. Excelente casa. Excelente casa. Vários ambientes, camarotes. bacana. Então, é sensacional. E se a produção puder colocar o vídeo do Enzo e Murilo, que é o novo clipe deles, a nova música. Sensacional, cara. Gente finíssima. São pessoas que estão já no mercado aí, já arrebentando. Goiânia, Goiás, Brasília, e estão querendo vir para São Paulo. E o Em Questão Cash está dando uma força. Aí vocês vão perguntar para mim, não é um programa de condomínio? Peraí, mas tem que ser um programa voltado para lazer também. Tem que lazer. Condomínio é Alguém vive de regra aqui, morre com regra? Não. Tem que ter. Então, tudo, Em Questão né? Cash é isso. Então, queria agradecer vocês novamente. Obrigado pela Muito presença. obrigada a vocês por gente Quero terem vocês de volta convidado. aqui. Desculpa a Estaremos. brincadeira, Imagina. mas a gente aqui é Tranquilo. bem tranquilo com isso. A gente deixa as pessoas livres para poder falar e explanar as situações dela, ficar mais tranquila. Se gaguejar, a gente corta. Se não, a gente... Nós vamos seguir. E aí, dizer muito obrigado. Obrigada que vocês a vocês. voltem novamente, tá? Pelo convite, Tchau, pela tchau, oportunidade. Pessoal, até Tchau, o tchau. próximo Até o próximo episódio. episódio. Tchau, Tchau, tchau.